Vamos conversar um pouco sobre dados geográficos. Você sabe qual é a diferença entre dados geográficos vetoriais e dados matriciais, também chamados de raster? É muito importante compreender esses conceitos. Afinal, não existe geoprocessamento sem dados geográficos. Nesta nossa aula, nós vamos falar um pouco sobre as diferenças entre esses dois tipos de dados. Em aulas futuras, que serão publicadas aqui no nosso canal, nós vamos focalizar em formatos específicos de arquivos que merecem a nossa atenção. Então vamos agora para os slides para podermos compreender em detalhes essa diferença. Vamos falar agora de tipos de dados geográficos. Quando nós falamos em dados geográficos, nós temos duas grandes classes de armazenamento desses dados. A classe vetorial e a classe matricial. Vamos comentar alguns aspectos sobre elas. Quando nós falamos na classe vetorial, nós estamos falando de uma classe que armazena os dados em formato de coordenadas, de uma forma mais precisa. Essa representação ela vai armazenar dados em formato de pontos, linhas e polígonos, em formato de vetores. Já quando nós falamos da classe matricial, nós também podemos chamá-la de outro nome, classe de dados raster. Consiste em uma grade de células. Essas células nós chamamos de pixels. Provavelmente você já pegou uma fotografia em seu computador e deu zoom até o ponto em que começou a ver certos quadradinhos. Aqueles quadradinhos é o que nós chamamos de pixel. No caso dos dados matriciais, se considera que cada um dos pixels representa uma porção do terreno. Vamos entender mais detalhes sobre esses dois tipos de classes de dados geográficos. Aqui nós temos algumas representações de dados vetoriais. Vamos primeiramente falar das feições do tipo ponto. Esse tipo de geometria vetorial pode ser utilizada para representar, por exemplo, a localização de paradas de ônibus em uma cidade, ou então de postos de combustíveis, algo que possa ser representado de maneira pontual. Podemos dar outros exemplos: ocorrências criminais, focos de dengue e assim por diante. Já no caso de vetores do tipo linha ou arco, nós podemos representar feições como linha de transmissão de energia, rios. Já no caso da geometria do tipo polígono, também chamado de área, podemos representar entidades como bairros, lotes, quadras de uma cidade e assim por diante. O tipo de representação que vamos utilizar também está relacionada com a escala de trabalho. Pense no seguinte: se nós estivermos trabalhando com um mapa a nível de um bairro, talvez nós consigamos representar os lotes ou as quadras daquele bairro como polígonos. Assim como o próprio bairro também pode ser representado como um polígono. Mas se nós estivermos, por exemplo, trabalhando a nível de Brasil, de um país inteiro, aquele bairro ele é muito pequeno para ser representado como um polígono de maneira significativa. Então ele poderia, numa circunstância como essa, ser representado não pela geometria do tipo área ou polígono, mas sim como a geometria ponto, caso se deseje identificá-lo numa escala a nível de país como o Brasil. São exemplos de formatos vetoriais bastante utilizados em projetos de geoprocessamento. O mais popular deles é o formato Shapefile. Nós teremos um vídeo que praticamente será exclusivo para explicar as características do formato Shapefile e outras informações pertinentes à sua utilização. Outros formatos incluem o KML e o KMZ, que provém do Google Earth, da Google. Temos ainda os formatos DWG, DXF e DGN, que são gerados, em geral, por softwares de CAD, que são programas para desenho auxiliado por computador, bem como o formato vetorial GPX, que é gerado comumente através de receptores de sinal GNSS e GPS. Falando agora dos nossos dados matriciais, também chamado de dados raster, como já mencionamos. Falamos também que em um dado matricial, cada célula representa uma porção da nossa região representada. São exemplos de dados matriciais as imagens de satélite, as fotografias aéreas, inclusive aquelas geradas pelos populares drones e vantes, veículos aéreos não tripulados, bem como os modelos digitais de elevação, também são dados raster, são dados matriciais.
Esta tabela nos ajuda a entender quais são algumas características mais específicas onde podemos comparar o formato vetorial e matricial. É muito comum que nossos alunos eles se perguntem o seguinte: bom, mas qual o melhor tipo de dado geográfico? O vetorial ou o matricial? Eu costumo dizer que em geoprocessamento existe uma resposta curta que responde boa parte das perguntas que se fazem. Essa resposta é depende. Depende de quê? Depende da sua aplicação, depende do que você quer fazer. O conteúdo dessa aula foi boa parte baseado numa publicação gratuita chamada Introdução à Ciência da Geoinformação. Você poderá baixar esse livro acessando os links que estão na descrição desta nossa aula. Se você gostou desse nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, inscreva-se agora gratuitamente em nosso canal. Você pode configurar para receber nossas atualizações diretamente em seu e-mail. Vejo você então no nosso próximo vídeo.